Saudações literárias e conservadoras. Estamos dando prosseguimento à nossa rotina de leitura. Hoje fazendo a segunda parte sobre cultura, porque ele era muito extenso e eu achei interessante a gente parar um pouquinho naquele primeiro capítulo que foi na última live. E hoje vamos dar prosseguimento então, mas vamos fazer, como de costume, vamos fazer 3 artigos. Então nós vamos começar com o orgulho do fracasso. É interessante que quando a gente fala sobre a questão de cultura, e hoje no campo da nacional, da nossa disputa política no Brasil, a parte cultural, a parte da educação, dos direitos humanos, é um campo muito quente, é um campo onde as discussões são extremas. Existe sempre um porquê quando alguma coisa conservadora desse governo é colocada ali naquele campo da cultura, da educação. Temos até o caso agora do ministro da Educação, mas essa parte cultural, que é também um outro campo extremamente espinhoso, e o Olavo de Carvalho ele tem trabalhado já há muitos anos sobre essa parte cultural como uma parte essencial, primordial para que a parte intelectual do Brasil possa se desenvolver de forma plena. E a gente viu que no outro artigo, que a gente falou aqui um pouco antes, que foi na semana passada, o espírito e cultura, o Brasil ante o sentido da vida, como que a cultura, quando ela não é investida de uma maneira correta, de uma maneira para trazer significado para a vida das pessoas, como que isso degenera toda uma nação, degenera toda uma geração inteira de pessoas. É o que nós estamos vendo hoje no Brasil. No Brasil hoje a cultura ela se estraçalhou e hoje a intelectualidade praticamente inexiste, ou se existe de forma muito incipiente, muito tímida. Mas o orgulho do fracasso é o tema de hoje. O Olavo começa dizendo o seguinte: língua, religião e alta cultura, já falamos sobre isso na outra parte, são os únicos componentes de uma nação que podem sobreviver quando ela chega ao término de sua duração histórica. São os valores universais que, por servirem a toda a humanidade e não somente ao povo em que se originam, justificam que ela seja lembrada e admirada por outros povos. A economia, as instituições são apenas o suporte local e temporário de que a nação se utiliza para seguir vivendo, enquanto gera os símbolos nos quais sua imagem permanecerá quando ela própria já não existir. Ele diz que antes de questões econômicas, antes de questões institucionais, o que mais vale dentro de uma questão de uma nação, os valores maiores de uma nação, é a sua língua, toda a sua vasta interpretação linguística, a religião e a alta cultura. Você tira isso, um país ele simplesmente deixa de existir ou não tem significado nenhum para a humanidade. Não tem significado nenhum para a história da humanidade. É isso que ele está falando aqui. As criações de um povo podem servir a outros povos, porque trazem em si uma veracidade. Ele diz aqui que essa veracidade não é uma veracidade local, mas é uma veracidade universal, transcendente, que nós vimos na semana passada. Uma compreensão da realidade. Nós falamos sobre o mito da caverna de Platão, quando começa falando que o que é transcendente é que é o real, é o mundo das ideias. É lá que nós buscamos a realidade, aquilo que é eterno. Tudo que está aqui nesse mundo é passageiro. Então ele fala que as criações de um povo podem servir a outros povos porque trazem-se uma veracidade, uma compreensão da realidade, sobretudo da realidade humana, que vale para além de toda a condição histórica e étnica determinada em um povo qualquer. Transcende isso. Todo povo se esforça para dominar o ambiente material.
Se só alguns alcançam o sucesso, a diferença é ali que reside principalmente o capital cultural, na capacidade intelectual acumulada, que é a mera luta pela vida do dia a dia. Então ele fala que a luta do dia a dia, ela faz parte de qualquer civilização, mas aquilo que marca a história é o seu capital cultural, é aquilo que ela produz no campo da cultura, da sua intelectualidade, que só se desenvolve na prática da língua, da religião e da alta cultura. Nenhum povo ascendeu, nenhum povo subiu ao primado econômico e político, isso aqui é muito importante, econômico e político, para somente depois se dedicar a interesses superiores. O inverso é que é o verdadeiro. A afirmação das capacidades nacionais daqueles 3 domínios antecede a realização política e econômica. A questão desses 3 domínios, da língua, religião e alta cultura. E quando a gente começa a pensar aqui, ele dá um exemplo logo aqui depois, ele vem falando sobre a França, o que aconteceu na França. A França foi um centro cultural, mas depois que apareceu Luís XIV, os ingleses também teve uma referência na parte da erudição e na parte da igreja, depois conseguiu fazer as grandes navegações. A Alemanha foi o foco da reforma protestante e logo depois ela cresceu, né, na sua parte econômica. Os Estados Unidos, os países escandinavos, ele vem falando vários países. E ele, por último, ele diz assim: e não é nada alheio ao destino de espanhóis e portugueses, rapidamente afastados do centro para a periferia da história. O fato de ter alcançado o sucesso e a riqueza da noite para o dia, sem possuir uma forma de iniciativa intelectual equiparável ao poder material conquistado. E aqui a gente para a gente fazer uma análise sobre isso. Durante aquele período das navegações, onde os portugueses e espanhóis, né, tinham o domínio pleno da questão financeira e econômica, praticamente do mundo inteiro, eles cresceram rapidamente, mas logo após eles declinaram. E o Olavo aqui fala que não tinha sustentação. E eu me lembrei de um exemplo que é muito simples, né? A gente vê jogadores de futebol. Jogadores de futebol, a sua grande maioria, ou jogadores de futebol, pessoas que ganham na Mega Sena, aposta esportiva, a pessoa ela ganha uma fortuna rapidamente. Ela sai de uma condição basicamente de miséria e chega ao topo da pirâmide econômica. Só que quando chega lá, você vê que dificilmente eles conseguem se sustentar lá. Rapidamente eles declinam. Por que isso acontece? Porque lhe falta capacidade intelectual e de gestão. Eles não conseguem gerenciar a sua própria fortuna. Então acaba gastando naquilo que não tem necessidade, aquilo que não tem sentido. Isso aconteceu com a Espanha e com Portugal. Cresceram rapidamente na parte financeira, mas não tinha sustentação e acabou que desperdiçaram tudo e eles se tornaram, como ele diz aqui, ficaram à margem da história da intelectualidade na Europa, e a gente vê isso. E o Brasil também é um reflexo. O Brasil, historicamente, quem conhece a fundo, eu não sou especialista nisso, mas quem conhece a fundo a história do Brasil sabe que o Brasil, comparado aos Estados Unidos, a renda per capita do Brasil, o PIB do brasileiro, no início do século XX, era infinitamente maior que o dos Estados Unidos. Mas a gente vê o que aconteceu com o Brasil, o que aconteceu com os Estados Unidos, né? A diferença, e parte disso está nessa questão da intelectualidade, tá bom? Acreditando que precisa resolver seus problemas materiais antes de cuidar do espírito, esse povo permanecerá espiritualmente rasteiro e nunca se tornará inteligente o bastante para acumular o capital cultural necessário à solução daqueles problemas. Então, fica sempre naquela questão, nós temos que resolver o problema financeiro agora. Vamos colocar no nosso contexto de vida político hoje no Brasil. Vamos resolver o problema político no Brasil.
Então a gente quer soluções rápidas, a gente quer pessoas que rapidamente assumam posições. Isso é bom, isso é importante, mas com certeza isso não é tudo. Com certeza precisa ter um fortalecimento das estruturas conservadoras, aquilo que a gente está tentando fazer aqui, não só eu, mas centenas de pessoas pelo Brasil afora estão tentando fazer isso pelo mundo afora. Fortalecer estruturas conservadoras, restaurar a intelectualidade, para que a gente possa então depois, aos poucos, conseguir ir agregando os valores para aqueles outros campos, que são também importantes, tá bom? O pragmatismo grosso, a superficialidade da experiência religiosa, o desprezo pelo conhecimento, a redução das atividades do espírito ao mínimo necessário para a conquista do emprego, inclusive universitário, ele sempre dá uma alfinetada na parte universitária, a subordinação da inteligência aos interesses partidários, tais são as causas estruturais e constantes do fracasso desse povo. Então ele diz que essa experiência superficial da religiosidade, esse pragmatismo, né, nós temos que fazer agora para resolver isso, resolver nesse exato momento. A gente não reflete, a gente não amadurece as questões, a gente quer logo tomar iniciativas. Né? O desprezo pelo conhecimento, a redução das atividades do espírito, a gente começa a reduzir, a gente acha tudo aquilo muito irrelevante, a gente quer coisas para ontem, não temos tempo a perder. E a nossa geração é essa geração que quer tudo muito rápido, né? Nós falamos também um pouco sobre isso. As escolhas fazem o destino. As escolhas fazem o destino, isso é certo. Escolhendo o imediato e o material acima de tudo, o povo brasileiro embotou sua inteligência, estreitou seu horizonte de consciência e condenou-se à ruína perpétua. Ele diz que quanto mais rápido a gente deseja atingir os objetivos intelectuais, culturais, mais rasos nós ficamos. Continuamos rasos. E aqui, às vezes, aqui também vai críticas também à própria igreja, que é o assunto que ele falou aqui, a superficialidade da experiência religiosa. Às vezes a gente quer encher igrejas rapidamente, mas de forma superficial, as pessoas não se aprofundam e a religiosidade ela se torna fraca, a religiosidade ela se torna vazia, uma religiosidade cheia de misticismo, sem profundidade alguma, porque queremos tudo muito rápido. A gente vê hoje no campo das igrejas, e eu como pastor posso falar isso com propriedade, as pessoas querem resultados rápidos. Você faz um movimento de louvor, as pessoas lotam, enchem, aparecem, mas você fala sobre conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, as pessoas fogem, as pessoas não querem participar. Isso é um traço do brasileiro, é um traço da intelectualidade superficial geral do brasileiro. Não é uma questão apenas religiosa, é uma questão do brasileiro em todo o aspecto, no campo religioso, no campo intelectual, em todos os campos. Não podendo conquistar o sucesso, instituímos o ufanismo do fracasso. Depois disso, o que nos resta, se não abdicar de existir como nação e nos conformarmos com a condição de entreposto da ONU? Então ele fala assim, a gente está tão raso, superficial, que a gente nem luta mais pela identidade nacional. A nossa história, aquilo que nós somos como povo, tem se perdido, e a gente quer restaurar, mas de forma rápida, infelizmente, não conseguiremos. O segundo artigo dessa noite aqui, que é o terceiro do capítulo sobre cultura, é a origem da burrice nacional. A origem da burrice nacional. E ele fala assim, difícil é admitir que um problema tão geral deve ter causas também gerais. Problemas gerais têm causas gerais. Isto é, que não pertence àquela classe de obstáculos que podem ser removidos pela ação oficial, mas aquela outra que só nós mesmos, o povo, a sociedade civil, estamos à altura de enfrentar. Não mediante
mobilizações públicas de entusiasmos epidérmicos, e sim mediante a convergência lenta e teimosa de milhões de ações anônimas, longe dos olhos turvos da nossa vã sociologia. Ele fala que não adianta essa questão de arrastar, o próprio fato da gente estar propondo fazer leituras de livro, isso não é de interesse da grande massa, isso é interesse de poucas pessoas. Poucas pessoas têm interesse nesse assunto, mas são essas poucas pessoas que quanto mais se aprofundam, quanto mais se dedicam, mais elas conseguem caminhar mais para frente e com os olhos longe dessa vã sociologia. Ora, a condição mais óbvia para o desenvolvimento da inteligência é a organização do saber. Nossas energias intelectuais mobilizam-se mais facilmente em torno de uns poucos núcleos de interesse fortemente hierarquizados do que numa dispersão de focos de atenção espalhados no ar como mosquito. Ele fala que a gente tem que focar questões específicas. É claro que o nosso conhecimento tem que ser geral, tem que ser amplo, mas a gente precisa também mobilizar coisas que são mais relevantes, senão a gente fica perdido em assuntos de pouco interesse, de pouco valor. A cultura impregnada na sociedade em torno e resultado de sucessivas filtragens da experiência acumulada, dá pronto a cada ser humano um quadro dos ângulos de interesse essencial, de modo que não resta ao indivíduo senão operar nesse mostruário um segundo recorte, em conformidade com seus interesses pessoais. Você tem que ir recortando até chegar aonde você realmente tem necessidade, aonde você realmente tem aptidão, missão, vocação. Ele falou em outra lição sobre a questão da vocação. Quando digo que a cultura está impregnada na sociedade em torno, isso significa que a seleção dos pontos importantes transparece na organização das cidades. Olha só aqui ele entra num assunto que nos abre o horizonte, nos monumentos públicos, no estilo arquitetônico, nos museus, nos cartazes dos teatros, na imprensa, nos debates entre as pessoas letradas, nos giros da língua corrente, nas estantes dos livros, nos programas de ensino. Ele fala que o ponto de interesse da sociedade, aos poucos, vai mostrando dentro da cultura qual é o interesse da sociedade. E quando a gente olha para o brasileiro de um modo geral, quais são os interesses da nossa sociedade? Quais são os nossos interesses? Futebol, carnaval. O que falam sobre cultura? Sertanejo universitário. São coisas que revela aquilo que os nossos traços, aquilo que nos chama a atenção. E a parte da intelectualidade, com certeza, é o que menos tem valor. E ele vem falando aqui os nossos monumentos públicos. Quais são os nossos monumentos públicos? Qual é o estilo arquitetônico da nossa cidade? Os museus, aquilo que move a cultura, a alta cultura que ele chama. Quase nada. Só de andar pelas ruas, o cidadão aí pode enxergar os marcos que o situam no lugar preciso do mapa histórico, desde o qual ele pode medir quanto tempo as coisas duraram e qual a sua importância maior ou menor para a vida humana. A gente vai passando. Quando a gente passa pela nossa cidade, ou campus, ou rio, ou qualquer cidade do Brasil, a gente vê os marcos, aquilo que realmente durou e aquilo que foi passageiro, aquilo que não teve significado algum. Tudo, em suma, no ambiente plástico e verbal, contribui para que o indivíduo adquira, sem esforço consciente, ele entra no meio da massa, um senso de hierarquia e de orientação no tempo histórico da cultura
na humanidade. Então tudo isso faz com que você entre no campo histórico. Simplesmente você vem aprendendo de forma natural, faz parte do seu dia a dia, dos seus relacionamentos. Quando você tem um campo lá no interior, né, no seu campo de conhecimento, seu campo social, no seu círculo social, você vivencia aquilo que está ali no seu dia a dia. Quando você não tem cultura ou alta cultura, você vive aquilo que as pessoas vivem de normal naquela comunidade, naquela sociedade. E é assim no micro e no macro, né? Nas pequenas cidades, nas cidades maiores, nas regiões metropolitanas e no próprio Brasil. No Brasil, ele diz que isso não existe, essa questão dessa hierarquia, né, da alta cultura. O ambiente visual urbano é caótico, disforme. A divulgação da cultura parece calculada para tornar o essencial indiscernível do irrelevante. O que surgiu ontem para desaparecer amanhã assume o peso das realidades milenares, né? Aquelas coisas como se a moda do último momento, uma coisa tão frenética, as pessoas ficam em torno daquilo, mas daqui a pouco acaba. É simplesmente a busca pela moda naquele momento ali. Tudo é uma agitação superficial, infinitamente confusa, onde o efêmero parece eterno, né? Aquilo que é passageiro parece eterno e o irrelevante ocupa o centro do mundo. Ele fala que no Brasil, infelizmente, é assim que funciona, né? E nós estamos trabalhando aqui no capítulo da origem da burrice nacional, onde a burrice nacional, né, onde nos originamos. E ele fala aqui então na parte final, esse tipo de reformulador cultural deslumbrado que, sem uma autêntica visão universal das coisas e movido somente pela comichão de atualismo, quando não pela ausência, né, se mete a destruir valores que não compreende. É o você destruir, o desconstruir simplesmente pela crítica, sem o interesse de construir algo novo. É o desconstruir só por desconstruir. É uma praga mais nefasta do que pode se abater numa cultura em formação, induzindo-a a destruir as bases em que começava a se erguer e não pondo em seu lugar senão pseudo-valores efêmeros cuja rápida substituição abrirá cada vez mais rápido. Então, você destrói, coloca uma coisa superficial, efêmera, e aquilo ali em pouco tempo se desfaz e você tem que colocar coisas novas. E você vai colocando coisas novas e coisas novas. E a vida ela vai girando em torno dessas coisas novas. É o consumo pelo aquilo que é imediato, aquilo que está no momento, aquilo que é o que faz sucesso naquela hora. Tá? E ele termina aqui o último parágrafo falando assim: quem antes de fortalecer a inteligência juvenil com esse tipo de alimento, a perturba e debilita com novidades indirigíveis. É nada menos que um molestador de menores, um estuprador espiritual. E se faz com intuito político ou comercial, é um crime ainda mais agravante, porque é por motivos torpes. Então, quem faz isso, né, quem tenta substituir essa questão cultural, histórica, por modismos, né, fortalecer essa inteligência juvenil com essa debilidade que tem sido plantada, ele fala aqui que é um molestador de menores, né, é um estuprador espiritual. Você acaba simplesmente com todos os projetos e sonhos dos jovens e você com certeza termina estragando toda uma nação. E o último
artigo aqui, a fonte da eterna ignorância. A fonte da eterna ignorância. Desde logo, a palavra cultura já evoca na mente desse público a ideia errada. Cultura no Brasil significa, antes de tudo, artes e espetáculos. A gente fala de cultura, a gente está falando de eventos culturais. Eventos culturais no sentido de um show qualquer, aí pode ser de música, teatro nem tanto, porque não faz muito parte, principalmente nas cidades do interior, mas principalmente shows de música, de espetáculos de esporte, de futebol, em praia. Então, a cultura entra muito nesse sentido, artes e espetáculos. E as artes e espetáculos, por sua vez, se resumem a 3 funções: dar um bocado de dinheiro aos que produzem, diversão, divertir o povo e servir de caixa de ressonância para a propaganda política. Isso aqui é a cara dos últimos acontecimentos na política no Brasil. O que acontecia com a cultura no Brasil quando falava em questão de cultura? Era justamente isso aqui. Existiam somente essas 3 funções. Dar dinheiro. A gente vê de eventos, o que a gente via de eventos, tem até a lei Rouanet, que foi um escândalo no Brasil, né? Um bocado de dinheiro para aqueles que produziam essa cultura. É divertir o povo, então gastava dinheiro para as pessoas ficarem ali, é o famoso, né, pão e circo, né? O circo aqui da questão romana, né? Alimentava as pessoas e dava diversão para elas. E servia de caixa de ressonância para propaganda. Então, não é à toa que os movimentos culturais, eles são tão contra essa questão conservadora, porque o esquerdismo, ele alimentava esse tipo de cultura, essa cultura que abastecia o bolso desses artistas, dava entretenimento para a população e servia de ressonância política. Que a cultura deve também tornar as pessoas mais inteligentes, mais sérias, mais adultas, mais responsáveis por suas ações e palavras, é uma expectativa que já desapareceu da consciência nacional faz muito tempo. Ele diz que não existe, a cultura não está para trazer nenhum tipo de benefício, é entretenimento apenas. É apenas diversão, apenas superficialidade, é você se desligar do mundo. Quando a gente fala assim, não, preciso ver um evento, preciso ir a um show, preciso fazer alguma coisa, na verdade é para você se deslocar, é para você, como se fosse assim, vou esvaziar minha mente. A cultura é para você ir para o campo do nada, para a caixa do nada, eu quero apenas me divertir. Entretenimento apenas no Brasil. Se o artista cumpre as 3 funções acima, nada mais lhe é exigido, nem mesmo para lhe garantir o rótulo de gênio. Não, esse cara é genial. Quantos artistas a gente vê aí que tem um rótulo de gênio, você vê que o cara não tem nada. São pessoas que não produzem nenhum tipo de intelectualidade, pelo contrário, traz simplesmente o vazio. A descultura, nem sei se existe essa palavra. A alta cultura simplesmente desapareceu do Brasil. Desapareceu tão completamente que já ninguém sente sua falta. A alta cultura está tão sumida há tanto tempo que ninguém sente falta disso. Ninguém sente falta de um debate cultural de alto nível. Não importa questões ideológicas, mas questões de conhecimento. Você vê pessoas falando com profundidade. Isso não tem interesse. As pessoas são simplesmente desmotivadas a ver isso. Como posso mostrar ao político, ao empresário, ao oficial das Forças Armadas que cada um deles está sendo ludibriado por usurpadores subintelectuais e encaixilhado numa moldura mental incapacitante? Ele não consegue, o Olavo fala que ele escreve, fala, dá palestra, mas as pessoas elas não compreendem o que está acontecendo. Um exemplo talvez ajude, ele coloca aqui um exemplo. Não conheço um só membro das elites
de nossas elites que não tenham opiniões sobre a política norte-americana. Aqui no Brasil a gente gosta muito de discutir políticas, Trump, Barack Obama, tudo que acontece na política americana a gente acha que consegue conversar aqui, principalmente os intelectuais, aqueles tidos como o padrão intelectual mais elevado. Dizem que conhece tudo. A base dessas opiniões é o que leem nos jornais e vem na TV. Então a base dos intelectuais que discutem sobre política, que eu acho que é praticamente a nossa base, aquilo que a gente ouve de rádios e jornais, ou jornais de TV ou sites especializados em notícia, é aquilo que vem de lá, que nós aqui da população mais classe média, baixa e classe alta. É praticamente a mesma fonte. Acontece que o instrumento básico do debate político nos Estados Unidos é o livro. Não um artigo de jornal, comentário televisivo ou a entrevista da rádio. Não há aqui uma só ideia ou proposta política que antes de chegar aos meios de comunicação de massa não tenha se formalizado em livro, demarcado as fronteiras do debate, que nessas condições é sempre pertinente e claro. Também não há um só desses livros que em prazo breve não seja respondido por outros livros, condensado e ao mesmo tempo aprofundado na discussão, em vez de limitá-la às reações superficiais do primeiro momento. Ele fala que os debates que acontecem lá nos Estados Unidos são debates pautados antes do campo da mídia em massa, passaram pelos livros. Eram debates que aconteciam, que as pessoas se aprofundavam em um determinado assunto e um ao outro, mesmo tentando trazer refutações, mas se aprofundava também. Então, aquele debate, quando chegava no campo da televisão, da rádio, ele já estava mastigado. E o que acontece no Brasil? Com certeza isso aqui não faz parte da nossa experiência. A nossa experiência diz totalmente o contrário. Nós entramos no campo político do debate partidário, das questões eleitorais daquele momento e nos esquecemos do aprofundamento teórico. Queremos logo partir para a prática. E um dos problemas que tem acontecido no governo atual é esse. Entrou para a questão para tentar resolver, só que não tinha um alicerce, uma base de intelectuais que debatiam sobre aquele assunto e as pessoas ficam meio que perdidas. Mas a gente entende que mesmo assim é a nossa função, nesse momento, dar suporte de apoio, mas a gente precisa fortalecer a nossa base intelectual. Resultado: a elite que confia nos canais jornalísticos como fonte básica de informação acaba sendo sistematicamente enganada, o tempo todo enganada, porque fica presa a debates vazios, momentâneos, daquela hora. Não só forma opiniões erradas sobre o quadro internacional, mas com base nelas diagnostica erradamente a situação local e toma decisões estratégicas desastrosas, que só a enfraquecem e tornam o dia a dia mais sujeito aos caprichos da quadrilha governante. E o livro aqui, nós não podemos deixar de falar, foi escrito em 2009, esse artigo, lá no Diário do Comércio, 29 de julho de 2009. E naquela época quem estava no governo era o PT. Então, pessoal, nós concluímos então essa outra etapa sobre cultura e a gente vai continuar dando prosseguimento. Espero que você possa participar. Tem outros vídeos, eu estou também postando um canal do YouTube com o mesmo nome, Clube de Leitura Conservadora, e outros vídeos estão sendo publicados lá e você pode acessar outros vídeos, tá bom? Sobre juventude, sobre conhecimento, sobre vocação e agora a gente terminou sobre cultura.
Na quarta-feira a gente retorna para a gente falar sobre qual outro tema aqui agora? Pobreza, tá bom? Deus abençoe a todos. Foi bom estar aqui com vocês aqui. Valeu, pessoal.